pode ver de onde querer ver. Você sabe, é praxe nossa dizer isso aqui no DUV, no Diário de uma Vida Elétrica. Eu, Guilherme Crispim, o mensageiro elétrico, em mais um quadro do E-Debate. Tá ligado? E a gente vai trazer hoje aqui uma discussão que há algum tempo já incomoda, para dizer o mínimo, o setor fotovoltaico, mas uma discussão que pode ser interessante não só para o setor fotovoltaico, mas também para onde a gente tem uma demanda necessária de proteção de grandes projetos, enfim, né, de grandes áreas onde a necessidade de proteção perimetral é interessante. Eu tenho aqui hoje comigo Leandro Rosmaninho, diretor de operações da Ion Security, e também Leonardo Santos, famoso Léo, que é gerente técnico, está correto, Léo? Correto. Você viu que eu estou bem treinado, né? Gerente técnico da Ion. E a gente vai bater um papo exatamente sobre isso, sobre o crescente problema que a gente tem observado de invasão a usinas, né, de roubo a grandes usinas e usinas na mini geração fotovoltaica, e entender o que a gente, desse problema, o que é possível ser feito e quais são as soluções que o mercado tem hoje para minimizar esse tipo de situação. Bom, antes de tudo, Leandro, obrigado por estar aqui conosco, né? A gente já, em outras ações e outros trabalhos, já conversa bastante, né? O DUV, junto, inclusive, com a própria Ion, já desenvolveu parceria junto nas Intersolar da vida, contando muito do que vocês têm feito. Eu, Guilherme, particularmente, me impressiono muito, né, com as soluções que conheço, que vocês têm, apresentam para o mercado, e é um problema sério, né? Eu ia dizer razoável, mas acho que a palavra razoável nem cabe aqui, não. É um problema sério, né? Que a gente vem observando aí nos últimos anos, né? Que é justamente isso, né? A invasão, roubo, furto em usinas fotovoltaicas, né? Como é que vocês têm visto isso, né? Esse é um tanto quanto o universo de vocês. As soluções, melhor dizendo, que a Ion tem para esse tipo de situação, além de outras, nós vamos falar aqui disso, mas você que está já há mais tempo nesse negócio, o que você tem percebido aí nos últimos anos? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, né, em nome da Ion, estar participando aqui com você, sempre bom, muito conhecimento, muita troca de experiência, né, principalmente nessa área de área crítica, né, de grandes perímetros e estrutura crítica. Crispim, a gente sempre vê o aumento, né, do furto, principalmente nessa área de solar, né, nos últimos anos aí isso só tem aumentado, e isso faz a Ion, que é uma especialista em segurança, né, nós somos especialistas em segurança, tecnologia, e a gente está sempre pensando em como fazer a defesa disso, né? Uhum. Então, a gente tem uma parte de pesquisa e desenvolvimento muito forte dentro da nossa empresa, onde a gente está sempre pensando em novas soluções para tentar combater essa criminalidade que vem só aumentando aqui no Brasil. Então, realmente é uma situação muito crítica, muito complexa, uhum, mas a gente tem aí criado alguns produtos, que nós vamos falar aqui ao longo do programa, muito interessante para poder passar para o nosso público. Tá. Leonardo, posso chamar de Léo, né? Claro. Já foi pensado, né? Quando alguém colocou Leonardo, já sabia que ia virar Léo. Leonardo só para chamar atenção naquele momento mais crítico, né? Aí era Leonardo. Leonardo Santos, eu tenho certeza. Léo, você também no dia a dia, né? A visão que o Leandro trouxe aqui é meio senso comum, né? A gente tem... E aí, somado ao fato de que, infelizmente, o Brasil ainda tem essa mazela da insegurança social, né? A gente está falando aqui num ponto específico, que é a invasão de perímetros, né? De usinas e tal, mas, na verdade, a gente vive a insegurança. Esse é um ponto que está no nosso dia a dia, né? Pesquisa recente
dessas, né, com relação ao cotidiano, falando até de eleições e tal e tudo, né? Hoje a maior mazela social brasileira, né, que apareceu na pesquisa foi a questão da segurança, né? Então é uma questão correlata, né? Sim. E aí tem uma particularidade do teu trabalho dentro da Ion hoje, que você é mão na massa, né? Você está ali colocando os sistemas para funcionar, soluções para funcionar. Tem crescido, você tem percebido, e tem sofisticado, talvez seja o nome, no que você tem observado aí nas suas andanças. Como é que está esse ponto? É um ponto que sempre entra em discussão, né? Principalmente depois que um local é invadido, um local que corre riscos de invasão. Então, hoje é um ponto principal onde as usinas, os perímetros têm pensado mais nessa parte de segurança. E nós, da ION, estamos trabalhando para trazer mais segurança para esses locais, principalmente locais remotos ou de difícil acesso, que traz essa insegurança que paira hoje no país. E o que mudou, gente? Assim, o que mudou de uns anos para cá? O profissional, eu estou quebrando o galho do ladrão, né? Mudou, o tipo de roubo mudou, o tipo de... porque não é de hoje, né? Mas assim, sofisticou, talvez seja essa a pergunta para os dois aí. Crispim, eu acho que a impunidade, né, fez a pessoa ter mais ousadia, né? Então, o volume aumentou. Eu acho que a impunidade gera muito isso, né, hoje no nosso país. Uhum. Então, a pessoa está mais ousada, né? Então, equipamentos de tecnologia do passado, o pessoal usava muito CFTV tradicional. Isso. Isso ficou um pouco já não obsoleto. Liga. Talvez dizer que vou chamar aqui do ladrão, tá? Para facilitar quem está. Exatamente. O ladrão já não liga mais, é isso? Ele já olha aquilo e fala, isso não vai. Ele também foi uma versão nova, ele foi. E os equipamentos também não eram equipamentos que eu costumo dizer que eram filme de terror, né? O pessoal tinha aquele CFTV tradicional que não alarmava, né? A pessoa, como você disse, o ladrão entrava e você ia no dia seguinte ver as filmagens, ver como que o ladrão entrou, né? Então isso a tecnologia ajudou muito, né? Hoje temos produtos com inteligência artificial, vários tipos de tecnologia que contribuem muito para antecipar essa invasão às vezes, né? Nós temos produtos que antecipam ali, você está na frente de quem está querendo invadir, né? Isso é muito importante. Então, a gente está sempre pensando nesse tipo de produto, né, no desenvolvimento desse tipo de produto. E a gente tem muitos parceiros, né, como eu já disse, nossa equipe ali de pesquisa e desenvolvimento, mais as parcerias que a gente tem, né, com universidades de engenharia. Então, assim, a gente tem desenvolvido muito produto. A gente vai trazer esse tema das soluções, Leandro, mas ainda fazendo uma retrospectiva, né, do problema que vem aumentando, eu acho que tem alguns fatores aí que eu acho que vale a pena a gente destacar, né, considerar. Quando normalmente a gente pensava ou tinha o famoso CFTV e tudo, você tinha às vezes ali pegar uma fábrica, né? Aí você tem um mudo, aí ele está no alto de um mudo. Estou trazendo o cotidiano, né? Pensando aqui em referências minhas até, né? Aí você tinha uma cerca elétrica junto com uma câmera, alguma coisa do tipo. Mas quando a gente olha para o universo fotovoltaico, as usinas fotovoltaicas, o jogo muda, né? Porque uma fábrica, ela normalmente, ainda que ela esteja, às vezes, numa periferia e tudo, ela está dentro de um grande centro. Né? Ali tem rua, tem poste, tem a segurança municipal, né? A polícia e tudo e tal, ali naquele entorno ali. Quando você fala de uma usina, às vezes ela está no meio do nada. Sim. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, no meio do nada, e com uma área perimetral, e a gente falou muito de segurança perimetral aqui, né? E com um entorno perimetral, às vezes, de quilômetros, né? E você não vai colocar muro, porque senão não viabiliza o projeto, né? Você vai colocar uma cerca ali, né?
E mais, né? Se você considerar como ativo o que está ali dentro daquele perímetro, né? E o que tem, às vezes, vou pegar o exemplo da fábrica de novo, tá? Sim. Numa fábrica, para ser furtado, para ser roubado, eu tenho quase convicção de que a facilidade e a praticidade de se levar coisas de uma usina fotovoltaica é muito maior do que se levar um equipamento, uma máquina grande de alguma fábrica. Só que levar computador e tal e tudo. Mas se você considerar que talvez 5, 6, 10 módulos fotovoltaicos é o custo de um computador, de um equipamento desse que normalmente, quando alguém invade uma fábrica, acaba levando, e você tem milhares, em alguns casos podendo ter milhões de módulos, né? Aí eu acho que o jogo aí muda nesse sentido, né? Sim. Área remota, grande perímetro, uma possibilidade, uma facilidade de adentrar muito maior, né? E o que está ali dentro num valor global muito maior. Então, eu acho que é disso também que a gente está falando, né? Sim, sim. A gente tem que tentar ali mitigar, analisar muito onde fica esse perímetro, né? Porque como a gente tem muitas verticais, você tem que analisar cada perímetro, que cada perímetro tem sua particularidade, cada local tem sua particularidade. Uhum. Né? A gente troca muita experiência com o cliente, né? A gente já trabalha há muitos anos aí nesse mercado, e essa troca de experiência é muito importante. A gente já pegou usinas que tinha cerca elétrica, a cerca, e mesmo assim a usina foi furtada. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer isso a 4 mãos com o cliente, né? Tecnologia, pronta resposta. A Honda não vai resolver. Não é a né? solução também. Porque o perímetro é muito grande, né? O cara, Sim, sim. E o profissional do outro lado está treinado. Ele já sabe que o cara girou, foi para lá, eu tenho um espaço possível de entrar aqui. Ou seja, é mais complicado mesmo. Exatamente. Né? E às vezes até também você falou em termos de uma pessoa no local, isso acaba virando contra o próprio negócio. Né? Uma pessoa armada hoje é um problema num perímetro desse, numa localidade que é sempre distante, né? É muito complexo. Né? Às vezes é pior, né? Às vezes é pior, isso. Então... A segurança pessoal e até sendo uma ponta de entrada, né? Sim, sim. Então, fazer a 4 mãos junto com o cliente tem que participar também. Então, eu digo, a gente tem tecnologia para isso e a equipe de pronta respostas tem que estar sempre ali preparada e o cliente também tem algumas observações, algumas particularidades que o cliente também tem que fazer para que a gente evite esse furto, né? Léo, aí entrando um pouquinho mais nesse tema, né, no tema das soluções, porque quando a gente traz essa questão e a gente está falando das soluções antigas, vou chamar de soluções antigas, tá? Né, com todo respeito, que eu comprei agora, tá, gente? Ao Mercado Livre, aquelas câmerazinhas que a gente põe em casa, imaginar que isso às vezes vai resolver um problema de um perímetro muito grande. Não vai, né? Acaba não resolvendo porque essas câmeras tradicionais, elas não são preparadas para esse tipo de ambiente. É um ambiente que normalmente tem bastante sol, chuva, muita poeira. E aí, quando você tenta adicionar essas câmeras tradicionais, normalmente elas dão defeitos aí em curtíssimo tempo. Então, que já é ao contrário do que a gente busca oferecer para os clientes. A gente busca oferecer uma solução que vai durar anos e não vai dar dor de cabeça para os nossos clientes. Ou seja, a robustez precisa ser maior, né? Isso, né? Eu acho que a linha do tempo é o que eu falo, né? Você tem que analisar muito a vertical. Na vertical de solar, você tem que ver a linha do tempo de uma usina. São 25 a 30 anos, né? Então, qual equipamento que eu vou colocar para ter essa durabilidade de 25, 30 anos? Então, a pessoa, às vezes, assusta com o valor de uma tecnologia de ponta que vai ter essa durabilidade e ele prefere colocar o CFTV tradicional. E aí ele já tem todos esses problemas que a gente já citou. E ele sabe muitas vezes, né? Exatamente. Ele e aí sabe ele troca que não vai funcionar. De 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, ele faz a troca de todo aquele parque. Então, nessa linha de tempo, quanto tempo e quanto ele vai trocar, né, de equipamento até o final? Não, e eu entendo também, né, do que ainda que ele troque de 2 em 2 anos, que é uma loucura,
e ele vai trocar um número muito maior de equipamentos, provavelmente, que se ele colocar um equipamento específico. O que me chama a atenção é que, muito provavelmente, no fim do dia, ele não tem o que ele queria. Né? Ou seja, considerando ele fazer tudo isso, no fim do dia ele não tem o que ele queria, porque ele não consegue ter o que ele está buscando, na verdade, que é proteção. Né? Sim. Porque não traz outras soluções, outros serviços. Se fosse tudo isso, mas ao final de cada 2 anos, mas tudo bem, durante 2 anos ele teve ali ele não tem porque é fraco em proteção, é isso que eu estou querendo dizer, Sim. correto? Correto, corretíssimo. Agora, trazendo um outro ponto aqui, porque acho que é uma discussão interessante, quando a gente está falando de grandes perímetros, no caso de usinas, eu estou falando de usinas aqui porque é muito um mundo que, principalmente, que eu venho, né? São, aliás, as GDs maiores, a solar e tal, mas a gente sabe também desta necessidade. Quando a gente fala de grandes perímetros, por exemplo, aeroportos, a gente também tem essa demanda. Né? Centros logísticos também são grandes perímetros. Condomínios também. Imagina que a área de mineração, por alguma questão mesmo, às vezes até de proteção de entrada naquele espaço, não dá para você murar, né? Não dá para você fazer muro. Né? Tirando a muralha da China e o Trump com algumas ideias aí, não dá, é cerca. Né? Uhum. Como é que que solução que se tem quando você tem uma área perimetral muito grande, ainda que cercada? Não é só a questão das câmeras em si, a gente está falando de câmera, mas tem mais soluções, não é isso? Sim. Que soluções que a gente pode trazer, Léo, nesse sentido? Hoje, a principal solução que nós utilizamos é a solução através de detecção por fibra ótica. Né? Ao contrário do que se pensa, a fibra ótica a gente consegue utilizar não só para a internet, a gente utiliza também para fazer detecção de intrusões. Então, hoje, nós colocamos a fibra ótica no cercamento, instalada no cercamento. Uhum. E aí, quando ela passa pela cerca? Como é que é? Nós fixamos elas através de abraçadeiras. Uhum. Fixação simples. Na cerca? Na cerca. Uhum. E aí, nós ligamos essa fibra ótica numa controladora. Que vai emitir... porque só a fibra em si não vai adiantar. Né? Nós utilizamos essa fibra ótica numa controladora que vai emitir laser para passar através da fibra. E quando houver uma tentativa de intrusão, vai haver vibrações no cercamento, obviamente. O pessoal vai tentar pular, cortar a cerca ou passar por baixo da cerca. Então, vai gerar vibrações. E se eu cortar a fibra ótica? A gente consegue detectar também. Aquela área que foi cortada, a gente vai detectar. Hoje, essa controladora que nós utilizamos, nós conseguimos dividir ela em 4 zonas de 1 quilômetro. Então, é significativo, né? Então, por exemplo, são zonas independentes. Então, quando uma pessoa corta a fibra ótica em um determinado ponto, a gente sabe exatamente a zona que está sendo invadida. Não dá choque, não? Não. A fibra ótica é totalmente dielétrica, né? Dielétrica significa que não passa... Como é que ela é o quê? Dielétrica. Rapaz, eu vou guardar esse nome para usar no fim do ano agora, que está chegando, só para eu parecer mais inteligente. Então, a fibra ótica é dielétrica, ou seja, ela não conduz nenhum tipo de eletricidade. Não só não tem um risco de choque, como também, eu acredito, não tem risco de incêndio, alguma coisa desse tipo. Nada desse tipo. Ou seja, ela é bem importante. Segura, né? Segura de uso, né, que eu estou dizendo. Isso. E não sofre nenhuma interferência. Então, você pode passar junto com cabos elétricos, se for o caso, para proteção, inclusive, dos cabos, porque se alguém for tentar roubar os cabos, a gente vai... Isso não existe no Brasil, não. Roubar cabo, aí... A gente quase não vê, né? Quase não vê. Tem isso, né? Interessante também, Crispim, desculpa. Não, aqui é papo mesmo, debate, tá ligado? É debate. Acho interessante também que a pessoa pode usar essa fibra no perímetro com comunicação para a usina, não é isso, Leonardo? Isso. Tem muito cliente nosso que utiliza a própria fibra que a gente passa no cercamento, ele leva a internet aonde ele quer. Você falou aí no início, eu estava pensando nisso, né? Quando você escuta fibra ótica, você está pensando em comunicação, né? Sim. Que, aliás, é isso mesmo, né? Porque a hora que você fala de uma controladora, e a gente quer falar um pouquinho mais desse tema aí,
Porque imagino eu que a controladora é o cérebro, né? É a inteligência do Sim. sistema. Sim. Que a gente ainda está pensando aqui na questão de proteção. Uhum. Né? Eu estou fazendo aqui, tentando fazer o papel do bandido, literalmente. Né? Pensando como é que eu acho uma solução para quebrar a sua solução de proteção. Né? Então, o pessoal é criativo, a gente sabe disso. Ela traz aí, Leandro e Léo, curioso ainda sobre a questão da fibra. Quais outros usos, benefícios eu posso ter? Tem a questão da comunicação, claro, ela é o elemento aí, como é que chama mesmo? Dielétrico aí, que permite que, se eu cortar, se eu fizer, por exemplo, se eu chegar na cerca e colocar a mão já, não cortei não, mas eu pus a mão, vocês já conseguem identificar? Já conseguimos identificar. E aí o que acontece? Então, um cercamento grande, estou pensando aqui na minha cabeça aqui de uma usina fotovoltaica, eu estou ali mais no entardecer, porque já começa a ficar mais escuro, eu começo a chegar. Se eu colocar a mão ali, o que essa fibra acaba de fazer nesse momento? Eu não tomei choque? Não. Deveria até, né? Nesse caso em si deveria, mas não tomei. Coloquei ali. O que a fibra está fazendo nesse momento? Nesse momento você vai gerar uma interferência no laser que está passando dentro da fibra. Ah, tá. E aí essa vibração, essa interferência, a controladora consegue interpretar e gerar um alarme para o operador. Tá. Então, Mas e as câmeras? a gente consegue integrar com as câmeras do perímetro. Era essa a minha dúvida. A gente consegue fazer essa integração. Aham. E aí consegue direcionar uma câmera PTZ, por exemplo, para aquele local que está sendo invadido. Mas quem está dando esse comando para a câmera, aí entra a controladora, é isso? A controladora. Sim. É evolução, né? Antigamente, a parte de segurança tinha que estar ali olhando câmera por câmera. Você tem 30, 40, 50 câmeras, ele tinha que estar ali olhando. Hoje não, com a controladora, a pessoa não precisa necessariamente estar olhando, porque no momento da tentativa de invasão, ela aciona a vigia, a parte de vigilância, e mostra exatamente a câmera mais próxima no ato da tentativa de invasão. Então, melhora muito, né? Boa, louco, porque o fator imagina, humano ali, a falha de estar olhando isso. muitas câmeras, Não, né? E de repente está justamente aliás, outra curiosidade, então, ele avisa se eu tenho uma câmera falhada? Porque eu poderia ter uma câmera, olhando o modelo antigo, está falhada, eu não sei, eu não estou vendo. Nesse processo novo, a controladora, por exemplo, me daria essa informação ou não? O sistema completo, com as integrações adequadas, ele consegue te alertar sobre a câmera. A controladora por si só, não. É uma outra coisa. A gente consegue agregar a controladora nesse sistema para poder fazer essa identificação de uma câmera falhada, por exemplo. Mas a controladora, por si só, ela é focada na intrusão. Ela tá de olho na tentativa, ou seja, no que saiu do padrão, é isso. Isso. Né? Sim. Tem um padrão, saiu Sim. do padrão, ela vai comunicar, Exatamente. é isso. Exato. Isso. E além disso, Crispim, a economia que gera uma controladora de fibra ótica ali, né? Você não precisa de muita estrutura para fazer a segurança do perímetro, né? Que geralmente você gasta muito com a estrutura do perímetro. Você não precisa fazer escavação, você não precisa de tubulação, não precisa nada. Você simplesmente pega a fibra, passa ela no cercamento. Então, isso gera uma economia absurda, principalmente em usinas de grande porte, né? E Leandro, e a confiabilidade da fibra? Fibra dá problema? Não, a fibra tem uma garantia de 20 anos aproximadamente. É mesmo? Né? 20 Porque anos. quando está falando de um perímetro desse, quanto normalmente nós estamos falando de perímetro de uma usina? Em média, assim, é lógico que eu sei que vocês estão em grandes projetos, Sim. em grandes usinas centralizadas. Aliás, eu li um dado, né, estudando aqui, stalkeando um pouco, né, para que a gente batesse esse papo aqui, eu fiquei impressionado. São mais de 5.000 quilômetros já. Sim, exatamente. Rapaz. A gente tem clientes aí com um perímetro de 100 quilômetros de proteção. Imagina isso. Imagina proteger 100 quilômetros de perímetro. É só com essa tecnologia mesmo, né? Não tem jeito. Não tem como. Não tem como.
É muita coisa. 5.000 quilômetros acho não, é maior do que a extensão do Brasil de Oiapoque a Chuí. É muita. É muito projeto envolvido. Opa, sem Sim. dúvida. Então, é confiável. Hoje, a fibra ótica, fico tranquilo, assim. Sim. Porque havia uma crítica do mercado com relação a isso, não? Ou eu estou enganado? Teve no passado, né, alguns fabricantes ali que o índice de alarme falso em cima, né? Tá. E eu vou falar um pouquinho mais na frente, né? A gente está lançando um produto agora, né? Um produto novo que nós vamos falar aqui. Uma solução nova, né? Isso, exatamente. E esse produto vem de muita experiência de mercado, né? Então, esses problemas que existiam foi totalmente mitigado nesse produto novo que a gente está desenvolvendo e tem muita coisa aqui para a gente falar sobre ele. Falar a respeito. Exatamente. Bom, então talvez seja até o momento, né? Porque eu estou entendendo que se fibra ótica é ponto tomado, ou seja, se já não é uma questão mais discutível, entendo eu aqui na ideia com o Léo que o pulo do gato, se eu posso usar esse termo, está na controladora, não é isso? Que é isso que é o novo, que é o que vocês estão propondo, trazendo para o mercado, certo? Sim, a gente está lançando agora o ForteSense 4, né? Que é uma controladora, que eu digo, toda a experiência de mercado que a Ion tem ao longo desses anos, né? A Ion Security é um spin-off da Ion Technologies, que é uma empresa de 26 anos de mercado. A Ion Security é a mais nova do grupo, né? São 5 anos. A gente tem a sede aqui em Niterói, um braço em Nova York, em Long Beach. E, inclusive, o ForteSense é um empreendimento da nossa filial lá em Nova York. Mas, pelo que eu vi, desenvolvido aqui, certo? No Brasil. A gente, tecnologia nacional. Preferimos desenvolver aqui no Brasil essa tecnologia, até pela parceria e experiência aqui do nosso grupo. Então, nós achamos melhor, nesse momento, a gente fazer aqui no Brasil e foi fantástico a produção, a fabricação, fantástico desse produto. E legal, né, Leandro? Assim, né? Bacana você poder trazer uma experiência de um grupo, né? 26 anos, eu falo, são 26 anos, né? Não foi ontem, né? A história são quase 3 décadas, né? E chegar ao ponto de você ter uma solução desenvolvida localmente, ainda que a empresa tenha uma base americana, esteja também, né, nos Estados Unidos, mas entender que tinha capacidade, inteligência, conhecimento para chegar numa solução como essa aqui no Brasil, certo? Perfeito. Eu acho que é o que eu falo, né? A experiência que a gente tem de mercado foi muito importante para que isso acontecesse, né? É que talvez um americano não tenha invasão. Exatamente. Eu acho que o melhor lugar para produzir um equipamento desse é aqui Carros no Brasil. blindados brasileiros devem ser os melhores do mundo, né? Exatamente. Pena, mas é assim, né? Você vai sendo testado, né? Você vai aprimorando a solução. E qual é o diferencial? E aí, Léo e Leandro, né? Talvez o Léo também, que vive mais a parte técnica, desta controladora. Leandro, até pega aí. Eu já peguei aqui. Deixa eu mostrar aqui para quem está nos assistindo. Essa aqui é a controladora que a gente está falando agora, ForteSense 4, correto, Leandro? Exatamente. E foi desenvolvida, você falou que 100% nacional, em parceria com uma universidade pública brasileira. A gente vai deixar você curioso para que você assista o próximo episódio, que a gente vai revelar só no próximo qual foi essa universidade. Mas é uma universidade conceituada, eu sei, mas ainda não posso contar para que você assista o próximo episódio. Eu vou perguntar para você das virtudes do ForteSense, mas aí, como eu falei de episódio, eu me lembrei de um caso aqui, se vocês quiserem tomar uma água, refrescar um pouquinho, porque eu preciso agradecer aqui aos nossos patrocinadores, que permitem que a gente tenha esses quadros, esses debates, que a gente traga temas aqui que são relevantes para o nosso setor elétrico, aqui talvez mais especificamente aqui para as grandes usinas, né, para a proteção de grandes usinas, não só de usinas, mas enfim. E aí eu queria agradecer a TTS Energia, e aí, viu, TTS, você que trabalha aí com usinas fotovoltaicas, né, de grandes
grandes perímetros, tanto na geração distribuída, mas também na geração centralizada. Acho que vale a pena dar uma olhada nessas soluções, mas eu vou deixar aqui também o QR Code da TTS Energia, para que vocês possam conhecer tudo que a TTS tem feito no mercado. Agradecer também a outra parceira nossa, a Trael Transformadores, uma empresa também com mais de 30 anos de mercado, com uma fábrica, mais de uma, na verdade, no Centro-Oeste brasileiro, uma referência quando a gente fala na fabricação de transformadores. Está aqui o QR Code da Trael, para que vocês possam ver o que a Trael, opa, trava-língua aqui, o que a Trael tem feito com relação à fabricação de transformadores. E também a TUV Highland, que é uma empresa mais que secular, 150 anos já no mercado global, inclusive validando, né, esse tipo de soluções, colocando à prova, a teste também muitos produtos no setor fotovoltaico e tantos outros mais. Está aqui o QR Code da TUV Highland para que você possa conhecer um pouquinho mais do que a TUV tem feito. Feitos os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, conte vocês sobre essa solução, por que ela é diferenciada, né? O que vocês trouxeram de novo aqui, né? Virtudes todo mundo vai querer saber, né? Também, né? De valores, é mais cara, é mais barata? Eu imagino que tenha tido uma solução boa, sabendo que isso é uma prerrogativa de mercado, né, Leandro? Conta para a gente, vocês dois aí. Então, o ForteSense veio numa pegada assim, bem diferente, né? Como você disse, lá atrás, alguns fabricantes tiveram alguns problemas com a parte do desenvolvimento desse produto, né? Uhum. E a gente conseguiu analisar o cenário, em que um falhou, né? O que acertou aqui, falhou ali, e a gente conseguiu mitigar todos esses problemas. E trouxemos, assim, fazer o que a gente gosta, né? Trabalhar com o que a gente gosta é muito bom, né? E faz total diferença. E no desenvolver dessa solução, os talentos que a gente tinha ali nesse desenvolvimento, né? Os parceiros, tanto de casa, né? Quanto os parceiros, né? Engenheiros. Então, assim, muita ideia, muita novidade em cima. O produto ele faz ali, facilita muito a vida do instalador, né? A gente conseguiu colocar na solução um ajuste fino, né, Leonardo, posso dizer dessa forma, na parte de leitura ali da tentativa da invasão, que facilita muito a instalação. Vou deixar o Léo falar um pouquinho sobre isso, né, que é mais a parte dele, mas eu acho que o trunfo ali desse produto foi esse ajuste, né, entre a controladora e o sisteminha web que a gente acrescentou. E vou deixar o Léo falar. Melhor. Aliás, antes de passar para o Léo, até uma dúvida que eu fico aqui, talvez a dúvida de quem está nos assistindo. Era complexo? Era mais complexo? O que eu estou entendendo, você está dizendo que você traz uma solução, vocês trazem uma solução. Parece mais amigável, né? mais, até porque, vamos falar disso um pouco à frente, mas até porque parece que a ideia é que o integrador tenha essa solução para ofertar ao mercado. Acho que essa é a proposta, Sim. Né? Foi dito aí. Sim. O que ela é diferente, ou o que nisso tudo é diferente, além do que o Leandro trouxe aí, para facilitar, para melhorar para quem vai usar? A gente buscou trazer para o mercado uma controladora robusta, mas também compacta e de fácil instalação. Então, a gente consegue facilmente fazer a instalação dela e a acomodação da controladora nos perímetros. A gente também trouxe uma interface web. Hoje, você não precisa ter um software. Isso facilita muito porque você não precisa ter um servidor ou um computador dedicado para poder configurar a controladora. O software ele é extremamente fácil. Então, você consegue configurar, ajustar, mexer, alterar. Ou seja, por exemplo, qualquer um, né? Qualquer pessoa. Né? Hoje nós trazemos essa solução com uma interface web. Então, você coloca o IP da controladora, você consegue acessar as configurações dela.
Você entra com o usuário ou administrador. Obviamente, a gente tem um usuário operador que não é permitido fazer alterações. Então, a gente tem o usuário administrador. A pessoa que, de fato, é administradora do sistema, ela consegue alterar com a facilidade de simplesmente botar o IP e acessar uma página web e fazer as alterações que forem necessárias. Então, a gente trouxe essa facilidade e também uma grande gama de integrações. A gente consegue hoje integrar, por exemplo, se um perímetro já tem um sistema de CFTV, de segurança, a gente consegue integrar facilmente com esse sistema, agregando valor ao perímetro. Quem que é o cliente final dessa solução de vocês? Quem opera, curiosidade minha aqui, né? Quem é que vai operar? Eu sou, por exemplo, um integrador, né? Estou levando soluções para os meus clientes de mini GD, por exemplo. Quem que é esse usuário da controladora, do sistema de proteção como um todo? No primeiro momento, o integrador ele vai fazer as configurações. Tá. A gente oferece treinamento, suporte, qualquer tipo de problema que o operador vier a ter, a gente vai estar ali para ele. Então, nós vamos oferecer toda essa gama de treinamentos e suporte para não deixar o integrador na mão. E, em segundo momento, é o próprio operador da usina, que fica monitorando as câmeras, e ele vai ter também a visibilidade do que está acontecendo com os sinais captados pela controladora. Hoje a gente consegue, através de um gráfico, mostrar para ele os canais, né, da controladora e mostrar para ele o que está acontecendo. Você está tendo muitos eventos, muitos alarmes, e aí ele vai ter que saber se, de fato, esses alarmes são genuínos ou algo está acontecendo no perímetro. Então, é isso, né? O cliente final pode ser o dono da usina, do ativo, ou pode ser também um integrador, né, entre aspas, aqui, que presta serviço para esse tipo de operação. Não necessariamente eu dono da usina, eu terceirizei isso, isso também pode acontecer. Você pode ter alguém fazendo uso da solução e ofertando ela como um serviço. Isso é possível? É possível. Então, esses são os... E se a gente consegue ter uma ideia de custo, ou seja, a gente sabe ainda, Leandro, já sabe, vai ser competitivo. Eu sei que ainda tem né, a gente está chegando, ela está chegando agora, né? Então, às vezes, precisa de ter ainda mais informação, mas pelo que vocês já de experiência têm, ela vai caber dentro do... Sim, vai caber dentro do budget, vai vir com preço bem atrativo. Em breve aí eu quero estar aqui no próximo aí, programa já, né, trazendo mais novidades aí em relação a isso, mas... Porque esse é um grande questionamento ou desafio, né? Eu sei que quando a gente está falando de usina centralizada é um outro perfil de cliente. Sim. Né? Quando você vai para o universo da geração distribuída, o próprio nome acho que já diz, né? É uma geração distribuída, né? Você tem um número maior de participantes, de atores nesse mercado. E ele é muito sensível, né? Essa questão ou do OPEX, né? Ou desse tipo de... Eu fico vendo aí o pessoal que trabalha com OEM, o quanto sofre, né? Porque a gente criou um mito no setor de que solar não dá manutenção, solar quase não tem OPEX e tudo, e a gente está percebendo, não só na questão de segurança, por exemplo, que é algo que muita gente negligenciou durante muito tempo, está dando errado, mas também na própria operação e manutenção mesmo, limpeza de módulo, cortar, né, grama e arbusto, essa coisa toda tem custo, né? Sim. Então, há uma preocupação. Então, vai caber, dá para dizer que vai caber. Com certeza. E o tempo que a gente teve de desenvolvimento e pesquisa, então a gente conseguiu chegar num valor bem atrativo, que eu acho que o mercado vai gostar muito desse lançamento. Aí agora sim, e não vai ser exclusivo, quer dizer, ela atende bem o setor
solar fotovoltaico, mas não exclusivo, né? A gente consegue usar essa solução em outras áreas, verticais. outros negócios. Eu gosto aí também, eu vou guardar o nome desse negócio que não gera energia aí e tal, e outras verticais. Toda vez que eu converso com o Leandro, fica bonito, não fica? Outras verticais, mas outras verticais, né, Leandro? Sim, A portos, aeroportos, mineradores, Viu? como nós já falamos aqui, né, condomínios. Cabe bem esse produto, funciona bem. Então, Leandro, só para reforçar aqui, né, a gente está falando muito aqui, Léo, dessa questão da solução e como é que ela vai funcionar e para quem ela vai estar disponível. Eu acho que é um ponto importante da gente abordar, porque eu vi isso acontecer, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o nascedouro de empresas de distribuição de soluções, de equipamentos no setor fotovoltaico, e uma preocupação sempre existente era, principalmente para o integrador, era, ok, tudo bem, eu vou lá, desenvolvo o mercado, coloco essa sua solução para rodar, para acontecer, e daqui a pouco o fabricante, seja lá do que for, ele ultrapassa, ele sobrepassa um integrador. Hoje eu estou num trava-língua bom, acho que é fim de ano, viu, gente? E ele vai direto vender aquela solução para o cliente final. Pelo que eu entendi até na conversa que a gente teve anteriormente também, não é essa a ideia, não é essa a proposta, né? Não. Correto? Correto. Hoje eu posso dizer, Crispim, que a gente desenvolveu, é o que eu digo e disse na ION, né? Nós desenvolvemos um produto, nós somos muito assertivos no desenvolvimento desse produto para esse momento que a gente está vivendo. Uhum. É um produto muito robusto e com esse pensamento que a gente teve em proteger o integrador, não fazer venda direta. Então, o integrador vai ter todo o apoio nosso da ION, toda a expertise de 26 anos de mercado, aí, 5 anos com a ION Security. Então, toda a expertise nossa, o integrador vai estar disponível. Vai ter um canal de acesso? Sim. Vai ter um canal de acesso para o integrador, vão ter cursos. A gente vai estar ali junto nessa caminhada. Capacitando para que ele possa... Sim. Como usar, saber usar. Exatamente. Então, não é simplesmente entregar o equipamento. Está gravado, hein, Leandro? Isso vai estar disponível, hein? Tranquilo, pode contar com a gente. Está assinado, né? Com certeza. Põe um selo aí e assina. Exatamente. Então, eu acho que... Cliente final não, é para um integrador e ele é o prestador. Nós vamos fazer isso juntos. Como eu disse lá no início, né, é muito importante fazer isso a 4 mãos. Tá certo. Léo, só para quem também está nos assistindo, a gente chegando nessa reta final desse papo nosso, né, a gente abre aqui falando da questão do problema, né, e como é que isso tem avançado, e do outro lado, as soluções que empresas como vocês vêm trazendo para o mercado. E aí a gente está falando aqui desse lançamento, que é o FortiSense 4. Você que é o técnico, né? Você que está na parte técnica aí, o que dá para resumir, então, assim, se a gente tivesse que resumir um pouco da característica, né, dos benefícios desse produto, o que dá para a gente dizer? É um equipamento robusto, de fácil instalação. Nós conseguimos cobrir uma área total de 4 km, com 4 canais independentes, né? Cada canal com 1 km de alcance. A gente identifica as tentativas de intrusão com a maior assertividade. E conseguimos fazer grandes integrações com os sistemas já pré-existentes no cliente. Então, o cliente não precisa trocar o sistema para poder utilizar a nossa controladora. A gente consegue integrar com o sistema que ele já tem, já existe no seu perímetro, e aí a gente vai fazer com que o nosso sistema, a nossa controladora, agregue valor naquele perímetro, trazendo mais segurança para ele. E isso num preço acessível ao mercado, para deixar registrado aqui também. Né? O pessoal te cobrar depois, vai falar, pô, Leandro, você falou, né? Com certeza. É com isso. Certeza. É isso. Bom, gente, a gente, fechando aqui de minha parte também, né? Passar uma palavra final para cada um de vocês daqui a pouquinho, mas eu acho um debate extremamente necessário, né? Há algum tempo eu já venho querendo trazer o tema, a gente sempre que encontra fala a respeito, né, nas outras oportunidades de debate nosso, né, uma parceria já de
de algum tempo que eu tenho com vocês, com a Ion, e uma preocupação porque a gente vê esse tema aumentando, né? Eu falo que o pessoal não acontecia tanto antes, porque você também não tinha tanta usina, hoje você tem um número maior de usinas. Infelizmente, o mercado aprendeu, né? Esse mercado de furto, de roubo, né? Percebeu que ali há algo interessante, né? Infelizmente, né? Tem cabo, tem módulo, tem estrutura, tem inversor, tem por aí vai, tudo isso tem valor. E o resultado, né? Não só você ficar sem o bem, né? É você ficar sem o propósito maior do bem, que nesse caso é a geração de energia. Então, o transtorno, de fato, é muito grande, né? Para quem, para o dono do ativo, né? Ele tem, porque nem sempre o prejuízo maior é o prejuízo do roubo do módulo, até porque você não se leva normalmente a quantidade de módulos grande, né? Ou de cabos grande, né? Ainda que, claro, sempre impacta, mas o fato de você ficar sem a geração e o tempo que isso leva para consertar, para arrumar e para gerar de novo aquilo que você tem um compromisso de contrato de entrega, esse sim talvez seja um dos maiores problemas, né? E aí você precisa ter, de fato, solução, né? E à mão, a tempo, né? Então, acho que essa discussão ela é muito pertinente nesse sentido, né? O que a gente pode fazer, né? O que tem de... eu vou dizer de novo no sentido mais tecnológico, mais acessível, né? Mais fácil, que é o que vocês estão trazendo. Então, acho que isso vale a pena para quem está nos assistindo poder entender e trazer com vocês. Leandro, para encerrar aí, então, uma palavra final aí que a gente pode trazer da empresa, da solução, do que vocês estão fazendo. Então, Crispim, eu queria agradecer você pela oportunidade aqui da gente trazer e fazer esse lançamento aqui no seu programa de primeira mão, né? Muito bom, a gente fica feliz. E assim, eu quero agradecer também a Ion, né, por ter dado essa oportunidade de participar desse projeto que para mim foi fantástico, um dos melhores projetos que eu já participei na minha vida. E reforço aqui a qualidade, o desempenho, agradecer a todos que participaram, né, não posso deixar aqui, não vou citar nomes para não esquecer todo mundo que participou, né, do desenvolvimento desse produto. Tem 2 anos que a gente está desenvolvendo esse produto, né, aproximadamente. Então, meu muito obrigado e reforçar aqui a confiança e o que precisar aqui da Ion, né, da minha pessoa, estou à disposição. Muito bem. Leandro, te ouvindo, eu imagino uma satisfação, sim, porque falo que é meio igual um filho, né? Ver a ideia originária nascer e tudo. Imagino que ao longo desses 2 anos, muitas discussões, talvez algumas acaloradas, né? Porque é natural quando você tem um grupo, né? Um pensa de um jeito, um pensa do outro, e as ideias, e ter ideia é um negócio ótimo, porque a ideia não tem fim, né? Você começa, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo também, ele pode resolver isso também, você manter o foco para entender que muitas vezes o feito é melhor do que o perfeito, né? Você precisa chegar a algo, uma solução final, por assim dizer. Então, parabéns. E uma iniciativa, né? Tá a bandeirinha do Brasil aí de novo, né? Ainda sabendo que a Ion tem uma origem, um pé lá nos Estados Unidos, né? A gente sabe que os fundadores estão lá, inclusive, né? Sim. Falando aqui, mandando um abraço aí para o Bernardo Falcon, para o Matheus Falcon, que a gente sabe que tem uma passagem e uma vida que está também fora, mas feliz por ter sido desenvolvido aqui, né, em parceria. Então, parabéns. Legal. Obrigado. E só falar aqui, por último, aqui, o slogan, né, fabricado no Brasil, desenvolvido por brasileiros. Eu acho que isso é muito importante também, né? Muito bom, é isso aí. O Leonardo Santos, né, agora no finalzinho a gente dá uma aula. Leonardo Santos, Léo, palavras finais aí, você que viveu também muito isso. Qual a expectativa, inclusive, aí de campo? Vai ter mais trabalho, é isso? Com certeza. O cabelo vai ficar muito um pouco mais. branco agora, né? Está começando, pretinho, né? aí já tem que ter um pouquinho de trabalho. Então, essa é a expectativa. A expectativa é de muito trabalho aí pela frente, inclusive porque nós estamos Viu? Eu passo isso para os outros. Próximo é o Leandro.
Estamos entregando para o mercado equipamentos de fácil instalação, com muitas integrações possíveis, e com fácil configuração. Então, isso vai gerar bastante demanda, assim a gente espera, e bastante que seja bastante aceito pelo mercado. Então, ainda mais por ter esse valor aí, agregado e acessível para o mercado. Vamos fazer uma daqui a pouco, já contando dos primeiros resultados, né? Certamente daqui a pouquinho, meio do ano, meio de 26, a gente volta aqui para contar das experiências. Queria dizer também que o nosso amigo Zóio hoje, ele queria ter vindo, ele está até ali, mas ele falou que esse tema de segurança perimetral e tudo e tal, ele falou que ele prefere não opinar, deixar para os especialistas. Já é um tema polêmico por si só. Ele falou, é muito para mim, já estou de férias, já é dezembro, eu não vou não. Gente, é isso, né? Obrigado por vocês terem vindo, obrigado, Léo, obrigado, Leandro. Agradecer também aqui todo o time da Fontana Filmes, a gente está no estúdio aqui, reta final desse ano de 25, agradecer também a todos vocês que, ao longo desses já 2 anos de dúvida, tiveram conosco. Esse quadro é um quadro que eu gosto muito, a gente vai fazer mais dele, inclusive, em 26, o debate, porque traz temas diversos sobre o universo do setor elétrico brasileiro, soluções, empresas que apresentam soluções. Então, eu gostaria de fazer o convite para que você continue assistindo esse quadro, debate, e também aos nossos podcasts no Duve, aí, sempre com pessoas profissionais, personagens do nosso setor. Para encerrar, não poderia deixar de agradecer também aos nossos patrocinadores, a TTS Energia, está aqui o QR Code da TTS, para quem quiser conhecer mais, Trael Transformadores, grande parceira nossa, está aqui o QR Code da Trael Transformadores, e a TUV Highland também, que está conosco nessa jornada, está aqui o QR Code da TUV Highland. E antes de acabar, a gente teve recente no Encontro Anual do Mercado Livre, promovido pela Informa e também pela Abracel, que é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, e gentilmente a Abracel nos presenteou para que a gente pudesse presentear o livro que a Abracel lançou agora com 25 anos de Abracel, e falando dos 25 anos de Mercado Livre, tem um exemplar aqui para cada um. Está aqui, ó, 25 anos de energia. Leandro, obrigado. Por favor, muita história para contar. Ó, a trajetória do comercializador de energia no Brasil, isso acaba chegando em vocês também, porque precisa ter usina, precisa ter solução para que coloque energia no Mercado Livre. Então, depois, fiquem à vontade, está muito bacana esse livro. Obrigado. Obrigado também à agência Mágica Marketing Empresarial, a nossa agência que ajuda a gente a divulgar tudo isso. E eu fico por aqui, desejo um bom início de ano para vocês, porque quando sair já é início de ano, um feliz 26. Vamos em frente, vamos junto com muito projeto aí. Obrigado, até lá. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Valeu. Muito bom. Um abraço.